Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no seu canal de cultivo de rosa do deserto, dia a dia com plantas. Quer saber a hora certa de mudar a sua rosa do deserto para que ela cresça mais, cada vez mais, né, e desenvolva, ou não, ou simplesmente você quer que ela fique baixa, fica pequenininha como um bonsai. Hoje eu tô com essas duas arábicas black, né, arábica negra, elas vão ficar ainda mais escuras, ainda mais lindas. E hoje eu vou fazer a mudança dela para que elas cresçam, porque nesse potinho que elas estão aqui já atingiu o limite, né? E se não for feita a troca, elas vão atrofiar o crescimento aí e não vão desenvolver. Por isso a gente tem que saber a hora exata, né? De fazer essa troca aí para que ela continue o desenvolvimento. O vídeo está bem legal, fica aqui comigo até o final. Eu vou estar falando com vocês, a gente vai acompanhar o passo a passo aí do replantio dessas arábicas, né? Principalmente para quem quer e tem interesse em fazer com que sua planta desenvolva e cresça cada vez mais. Então o que eu vou fazer com elas aqui, pessoal? Gente, primeiramente, se você já é inscrito no nosso canal, já deixa seu like, né? Para você não esquecer. Essa é a forma que você ajuda o canal a estar crescendo cada vez mais, né? E contribui para que eu possa estar fazendo vídeos aqui, trazendo dicas para que você aprimore e melhore o seu cultivo de rosa do deserto. Como saber a hora de mudar, né? De vaso, por que eu vou mudar, como eu sei, é por tamanho, como é que funciona isso, gente? Tem algumas observações que a gente faz que a gente pode detectar que já está na hora de trocar de vaso a sua rosa do deserto. Primeiramente, o mais básico, né? Olha a proporção vaso ao tamanho dela, né? Então ela já está bem grande, a gente já vê que o vaso está pequeno, mas isso aí é relativo, né? Também, mas é um indicativo. Outro é a raiz, pessoal. A raiz chegando no fundo aqui, eu não vou conseguir virar ela aqui para vocês verem, mas a raiz já está chegando lá no fundo. E essa é a hora, mais do que na hora, de mudar ela de vaso, porque ali, quando a raiz começa a tocar no fundo do vaso ali, pode esquentar, né, e gerar fungos e apodrecer a raiz. Isso é mais comum nas plantas que a gente compra aí, que a gente chega com ela em casa, né, aquela planta desenvolvida, com caldex, muito linda, e mais a raiz já está ali pegando no fundo, já ficou muito tempo exposta, começa a gerar um apodrecimento ali e a gente perde nossa planta. Além de estética, é importante mudar sua rosa do deserto de vaso para que ela evite o apodrecimento. Essa é uma das dicas muito importantes aí para quem quer ter rosa do deserto sempre saudável, gente. Tem que ficar atento, não pode largar e descuidar. Mas a arábica aqui, ela é um pouco mais resistente que a albezo, né? A albezo é mais suscetível a apodrecimentos. A arábica ela é mais resistente, mas essas aqui eu quero que elas cresçam, quero desenvolvimento. Então vou retirar elas aqui para que vou colocar mais substrato, né, gente? E ela desenvolva mais, eu quero que ela cresça rápido. Crescendo as raízes, ela cresce a parte aérea. E esse substrato aqui eu observo que já está saturado, é um Carolina Soil, né? E eu vou replantar elas aqui, gente, na areia pura. Eu vou usar areia pura nas minhas arábicos black aqui especial, né? Mas eu não vou, então não quer dizer que eu não vou usar um substrato elaborado, um substrato caro, não, pessoal. A areia funciona muito bem, dá ótimo resultado no desenvolvimento das raízes, né? Então não tem porquê eu usar outro tipo de substrato, mas aí eu vou ter que tomar um cuidado maior na adubação, porque a areia é bem mais pobre. Então a gente só fica atento a esses detalhes aí e vai dar tudo certo e a planta vai desenvolver bem. Então como eu vou fazer isso? Eu já retiro ela aqui com torrão e planto? Não. Eu vou retirar todo o substrato, vou lavar as raízes, deixar as raízes limpinhas, né? Para que ela se adapte ao novo substrato. É importante fazer isso porque acelera o crescimento dela. Se eu planto com esse substrato aqui, né? Só retiro desse aqui e coloco em outro maior. Pode gerar diferença de substrato, vai gerar diferença de substrato, de densidade do substrato, de umidade do substrato, né? Isso pode gerar apodrecimento. Então é interessante sempre, quando for mudar, usar um único tipo de substrato, retirar esse aqui. Não abala, gente. Se for retirado da forma correta, que eu vou lavar, não vai abalar as raízes, a planta nem sente. E eu vou estar falando mais pra frente também
quais os procedimentos que você pode fazer, porque tudo isso é válido na hora do replantio, do cultivo. Tem várias abordagens, não é uma única abordagem que vai funcionar com o seu rosa do deserto. Vai depender de clima, vai depender da hora, do tamanho, tudo isso influencia. Mas aqui eu vou fazer dessa forma porque para mim dá muito certo, né? E eu consigo ver também como tá as raízes da planta, consigo organizar as raízes, né? Para que ela fique bonita depois que crescer mais. Então, vou retirar e já volto mostrando para vocês. Ok, pessoal, eu gosto de retirar também porque eu já evito esse tipo de problema. Olha aqui, ó, cochonilha de raiz, ó. Então, se eu replanto, essa cochonilha vai multiplicar, vai atrasar, né, o crescimento da minha planta e eu não vou entender o porquê que a planta não está desenvolvendo. Por isso que eu gosto de retirar, que eu já evito esses problemas. Então, eu vou lavar ela bem, ó, tudo cochonilha aqui, para evitar, né, que ela se desenvolva. Então, pessoal, o que aconteceu aqui, ó? Como vocês podem ver, ó, a planta não está desenvolvendo bem as raízes estão embolando, ó, estão todas emboladas aqui. Tava com cochonilha de raiz, eu já retirei, né? Já lavei toda a cochonilha. Uma raiz aqui começando a ficar podre, ó. Por isso que é legal a gente retirar, né? Todo o substrato, outra raiz aqui apodrecendo. Então eu vou retirar e já fazer o plantio. E como eu falei, ela nem sente. Já eu volto mostrando para vocês aqui como ficou. Então, pessoal, eu já limpei aqui, já retirei as raízes que estavam podres, né? Por isso é importante retirar, eu sempre gosto de estar retirando, né? De estar fazendo essa mudança, principalmente de plantas grandes assim, limpando toda a raiz, porque eu vou ver o desenvolvimento das raízes, né? Vou ver se tem alguma podre e retirar, e isso eu vou ter o controle aí do crescimento dela, vou saber o motivo que ela não está crescendo, se ela vai crescer bem, porque eu já tenho uma noção, né, da quantidade de raiz de alimentação, então ela vai desenvolver muito agora, porque a areia é um tipo de substrato que proporciona isso para as plantas, né? O crescimento da raiz é muito bom, e a arábica, a obesa também, mas a arábica ela gosta muito da areia, ela cresce bem, adubando corretamente. Então aqui eu não vou fazer levantamento de caldex, né, porque não tem, a arábica também ela não tem muito caldex. Vou enterrar novamente aqui e aí tá quase pronto o nosso plantio, né, replantio da nossa Arábica Black. Bem, gente, completei aqui, né? Completei aqui com areia. Tem um pouquinho de carvão aqui, pessoal, do resto da areia que sobrou ali, mas é pouco. Se você quiser pôr carvão também é muito bom, né? Carvão com areia. Mas aqui é basicamente areia, tem pouco carvão. Fiz o replantio, ó, em cima, no mesmo local onde ela estava replantada. Agora aqui sim ela vai desenvolver, né? Vai crescer bem. E como eu sei que minha planta está crescendo, as estrias, pessoal, ó, as estrias de crescimento aqui vão aumentar bastante de agora em diante, porque ela está com mais substrato, tá no vaso mais fundo. Então aqui a gente consegue ver a diferença, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui a diferença de um vaso para o outro, ó, de profundidade. Lembrando, gente, que não é muito, né? Não preciso colocar em um vaso muito maior, porque a gente vai mudando gradativamente. Quando ela chegar aqui com as raízes no fundo desse vaso aqui, a gente já muda para outro. É interessante, não precisa mudar para um muito grande, né? Porque a gente pode descontrolar na questão da água. Então aumenta de forma gradativa, é interessante, é legal. Olha aqui, gente, ó, cochonilha de raiz, ó. Para quem não sabe como combater cochonilha de raiz, ela é um inseto, né? Então você tem que usar inseticida no substrato. Tem alguns aí no mercado aí, pra você ver qual o melhor para você aí. Você pode estar combatendo ou retirando, né? Como eu fiz, e lavando, que eu prefiro, a depender da planta. Mas se você tem muitas, é interessante usar o inseticida aí para controlar a cochonilha, porque atrasa, apodrece a planta, é uma das pragas aí na rosa do deserto. Então tá aqui na areia, simples, areia de construção limpa, importante lembrar sempre, não pegue areia parada, né, pessoal? Que com certeza algum gato, cachorro contaminou ela ali e vai atrapalhar o crescimento da sua planta, podendo até matar a sua planta. Sempre pegue areia limpa. Tenha cuidado para depois você não entender o que aconteceu com sua planta de estar apodrecendo, né? Simples, fácil, e depois eu estar mostrando o resultado aí dessa Black
jovem para vocês aí. Então vou ficando por aqui, todos com Deus, até o próximo vídeo, valeu pessoal. Eu vou mudar a outra ali, viu gente? Mas aí vocês já sabem como funciona, agora fica fácil para vocês, valeu!